Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Por revelação divina, eu desvendei os livros de Apocalipse, Daniel e as cartas do apóstolo Paulo. Eu quero pedir que você deixe um like para me ajudar. Eu sei que minha causa é uma causa que não é uma causa tão fácil das pessoas entenderem. Alguém chegar e dizer que teve revelações divinas, me parece algo meio estranho, num mundo tão picareta que a gente vive, que é o mundo da escatologia, e, de modo geral, toda a teologia paulina é picareta. Eu trago para você hoje as marcas da edição do livro de Apocalipse. As circunstâncias com que eu realmente entrei para cima desse livro, para resolver o problema da edição, é que eu comecei a escrever um livro para falar da minha experiência cristã, de maneira que eu pudesse dizer às pessoas como é que eu vivi minha vida diante de Deus, vivendo o credo de Nicéia, que eu aprendi em meados dos anos 1980 na igreja presbiteriana. Então, o credo niceno é o credo que dá suporte ao cristianismo e que realmente fez com que ele tivesse 350 anos de sucesso nos primeiros séculos da era cristã. Então, eu acabei de escrever um livro que eu denominei Toda a Autoridade a Jesus Cristo. Então, esse livro, ele realmente ele trazia uma releitura da Bíblia com base na autoridade de Jesus, conferida no Credo de Nicéia, símbolo da fé cristã. Eu achei maravilhoso, deu uma teologia perfeita. Aí eu tive um problema, eu digo, Senhor, eu só pude entrar até o capítulo 5 do livro de Apocalipse, eu não fui além. O que eu faço com o restante? Ia sobrar muito livro. Aí, eu orando nesse sentido, me aparece um anjo e me diz, o livro foi editado. Óbvio que eu digo, se foi editado, o Senhor vai me dar condições de ver onde está essa edição. Aí eu comecei a ler o livro de Apocalipse, e não foi difícil encontrar a edição, as marcas da edição. Nos primeiros 2 versículos do livro, diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui nós vemos os 2 primeiros versículos. Um ser humano falando a respeito do que vai ser o livro. Essa é uma espécie de introdução, dizendo é isso que você vai encontrar. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Um ser humano falando, que a gente supunha ser o autor. Vamos em frente. Aí eu continuei lendo o livro e vendo que realmente determinadas coisas estavam estranhas. Aí, mas eu queria uma marca de edição. Quando chegou no capítulo 22, 16 e 17, eu encontro isso. 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a você esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Último versículo. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse versículo, ele é o último versículo da Bíblia, quer dizer, o versículo anterior, o 16, ele trata de Jesus dizendo, eu trouxe o testemunho concernente às igrejas. Eu não estou autorizando ninguém a acrescentar qualquer coisa que tenha encontrado na Escritura. Não é isso. A revelação é somente a revelação. O resto é acréscimo. Então, exatamente no versículo seguinte que eu acabei de ler, Apocalipse 22, 17, aqui encerra a Bíblia. Por quê? Porque daí para frente começa o fechamento com aquelas pragas. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus que a pessoa acrescentou? Esse testemunho concernente às igrejas de Jesus Cristo. Somente o testemunho.
O que é que diz o autor? Que não é o autor, é o impostor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu, isso é a palavra de Deus, ou seja, o testemunho de Jesus Cristo. Não tem palavra de Deus aqui. Ninguém está autorizado a ir na Bíblia e tirar alguma coisa, porque o testemunho de Jesus Cristo que está em Apocalipse, ele é extremamente fiel e completo. Não tem nada para ser completado. Então, qual foi o resultado disso aqui, então? Metade do livro de Apocalipse, conforme está retratado aqui na capa desse vídeo. Você pode seguir isso aí, que você vai ter um livro de Apocalipse completinho, bonitinho, tirado cerca de metade do conteúdo. Na verdade, o que aconteceu foi algo muito estranho. Nero, ele fez a adulteração do livro de Apocalipse, ele ainda pegou esse livro na mão de João de Patmos. Então, ele introduziu aí pragas, introduziu ameaças, cálice e trombetas, quer dizer, só ameaças. Ou seja, todas essas coisas que estão sendo colocadas aqui, eu vou jogar em cima de quem quer que se meta a contestar as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Naquele tempo não existia as outras nove. As outras nove surgiram no segundo século, também pela mão do Império Romano. Então, o que acontece? Esse livro de Apocalipse funcionou como uma trave, como que diz o seguinte, olha, esse livro aqui está fechado com essas pragas. Quem quer que se meta a tirar essas cartas e esse livro da literatura cristã, como até hoje acontece, esse fechamento ele é feito, esse fechamento do livro, ele é feito para ameaçar as pessoas até hoje. Então, mas esse fechamento é fajuto por quê? Porque 22:10 está dizendo que não é para João de Patmos fechar o livro. E o que pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos fazem? Está fechado. A Bíblia, a palavra de Deus está fechada. Se Paulo está falando contra Deus, esmurrando a Deus, acabando com tudo, com toda a espiritualidade humana, sentado no lugar santo, vamos deixar, porque é Deus falando. É isso que pensam pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Então, esse trabalho que eu faço, de desvendar, não faço porque quero, não faço por mim, é a mão de Deus. Revelação divina. Isso conduz, quer dizer, o livro do profeta Daniel conduz à reforma de Daniel, que prova todas essas loucuras, essas adulterações. Dá nome aos bois. Então, a reforma de Daniel traz o seguinte entendimento, que a vinda de Jesus não trouxe um rompimento com a teologia que associa o tempo antes de Cristo como tendo sido o tempo em que o ser humano se santificava se colocando sob a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, e que durante a era cristã os seres humanos se santificam através de um espírito que vê na lei de Deus o máximo de depravação. Esse espírito é o espírito do anticristo, também conhecido como abominável da desolação. O abominável da desolação, referido por Jesus Cristo e Daniel, é um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do diabo. É o que diz o profeta Daniel. Com tais argumentos, eu convido você a transformar a sua Bíblia paulina em uma Bíblia cristã, retirando dela todas as cartas do apóstolo Paulo e a parte editada do livro de Apocalipse, conforme já me referi, contida na capa desse vídeo. Eu considero que este canal seja uma coisa muito importante, seja uma obra e tanto, para que nós possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Na descrição do vídeo eu deixo aqui o meu e-mail para você entrar em contato comigo e ver como é que você vai poder colaborar. Agradeço a você por ter chegado até aqui nesse vídeo, que Deus te abençoe.